O GP de Mônaco de Fórmula 1 aconteceu nesse fim de semana e nós já temos os resultados da corrida, com Sérgio Pérez e uma vitória relativamente tranquila. Mas na verdade essa vitória de Sérgio Pérez talvez signifique muito mais do que parece, e na verdade pode significar uma reviravolta no campeonato de 2022 da Fórmula 1, tanto ligada a Max Verstappen quanto a Charles Leclerc, em basicamente uma arma secreta que a Red Bull tem e que talvez nem ela mesma sabia. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo informações de qualidade para vocês, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e esse GP de Mônaco de Fórmula 1, diferentemente do que os comentaristas e narradores estavam falando durante a corrida, pelo menos para mim não foi dos mais emocionantes. Claro que nós tivemos ali uma corrida bem acirrada, pilotos bem próximos ali no final do GP, mas ainda assim, uma corrida basicamente sem ultrapassagens, onde fez-se ali uma fileira gigantesca durante o GP, o que realmente, pelo menos para mim, não foi das coisas mais emocionantes. Além disso, terminou com 3 horas de duração, justamente o tempo máximo que a Fórmula 1 permite que um GP dure em um fim de semana. Ou seja, me pareceu que foi uma corrida muito mais chata do que realmente bacana, com pouquíssimas ultrapassagens que basicamente aconteceram em momentos de chuva, onde os pilotos estavam com pneus diferentes uns dos outros. Mas na verdade, me parece que as questões mais importantes aconteceram na parte da frente do grid, entre Max Verstappen, Sérgio Pérez, Carlos Sainz e Charles Leclerc. E são questões que podem basicamente alterar o rumo desse campeonato daqui para frente. Situações principalmente ligadas a questões dentro da Red Bull. Inclusive, o próprio Max Verstappen chegou a reclamar muito disso depois da qualificação de ontem, principalmente falando sobre o seu companheiro de equipe. Enfim, eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo uma análise sincera sobre a corrida desse fim de semana. Então você precisa assistir esse vídeo até o final para entender exatamente o que aconteceu e qual que é a minha perspectiva sobre o que deve continuar acontecendo no decorrer desse ano. Mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo, me incentiva a fazer vídeos de cada vez mais qualidade para você, então não esquece, deixa o seu joinha aqui embaixo e se você ainda não for inscrito, também se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre o que tem acontecido, ou melhor dizendo, o que aconteceu nesse GP de Mônaco de Fórmula 1 e como isso deve afetar a Fórmula 1, a categoria aí do automobilismo mundial para o restante do ano de 2022. Começando a falar sobre a Ferrari em si. Nós vimos que a Ferrari estava de certa forma sobrando nesse fim de semana. Conseguiu fazer 1-2 ali durante a qualificação, uma qualificação incrível na verdade para Charles Leclerc e para Carlos Sainz. Parecia que Leclerc dessa vez conseguiria vencer o GP dentro de casa. E como todo mundo que me assiste sabe, eu tinha falado realmente que isso iria acontecer. Leclerc como primeira vez ali vitorioso no GP de Mônaco de Fórmula 1. Mas o que eu não esperava, e basicamente a maioria das pessoas não esperava, é que tivesse uma chuva tão forte no início ali do GP, o que impossibilitou que houvesse uma largada parada. Assim, Leclerc conseguiu sim se manter ali na primeira posição, mas por conta de diferenças relacionadas à estratégia da equipe, acabou que a Red Bull teve sim uma certa vantagem e, consequentemente, deu a oportunidade a Sérgio Pérez de liderar a corrida com Max Verstappen na terceira posição, enquanto Charles Leclerc, por conta desses erros ali de estratégia, acabou caindo apenas para o 4º lugar nesse GP específico. Inclusive foi uma lástima para a Ferrari tudo o que aconteceu, já que ela esperava que esse seria o GP da reviravolta da equipe italiana nesse ano. Mas é claro que não dá para falar que isso tudo foi apenas culpa da estratégia. Apesar da Ferrari realmente estar muito veloz em qualificações e ter melhorado muito a questão do ritmo de corrida, ainda é perceptível que de certa forma a Red Bull continua um pouco superior em relação a isso tudo. Nós percebíamos inclusive que nos treinos livres, a Red Bull, como eu disse inclusive no vídeo de ontem, ela tinha sim um pouco mais de capacidade, principalmente de andar ali em ritmo de corrida, em treinos que ela havia feito em pneus duros principalmente, pneus brancos, ou seja, me parecia que ela teria sim uma certa vantagem. Apesar disso, nós percebíamos ali durante o GP
que essa vantagem em questão de ritmo de corrida não era tão significativa nesse GP de Mônaco de Fórmula 1, o que talvez não deu a nós a oportunidade de analisar ele com relação ao desempenho em cada uma das circunstâncias das equipes da Fórmula 1. Mas com toda certeza dá para analisar em outras questões, outras circunstâncias aí que ficaram claras durante esse GP, principalmente a questão da hierarquia entre os pilotos de Ferrari e Red Bull, que pode mudar daqui para frente. Na verdade, esse é o principal tema desse vídeo específico. Max Verstappen desde ontem já tem reclamado de Sérgio Pérez. E o Sérgio Pérez, em contrapartida, também tem reclamado sobre a Red Bull e sobre Verstappen desde o GP passado, o GP de Barcelona de Fórmula 1. Principalmente pelo fato, e que nós sabemos que realmente aconteceu, de que Sérgio Pérez foi obrigado a devolver a posição a Max Verstappen, simplesmente por conta de jogo de equipes. Mas segundo o próprio piloto mexicano, isso não havia sido combinado entre a equipe. E na verdade, o combinado principal é que Max Verstappen iria devolver a ele a posição posteriormente na corrida. Mas não foi isso que aconteceu no GP de Barcelona, o que gerou sim certa decepção ao piloto mexicano. Agora, nessa qualificação, foi a vez de Pérez fazer a atrapalhada para cima de Verstappen. Enquanto o piloto holandês estava fazendo sua volta rápida ali no Q3, Sérgio Pérez acabou dando de cara para o muro e acabou realmente sendo muito prejudicado por conta disso e não permitindo que seu companheiro de equipe conseguisse fazer uma volta rápida. Dessa forma, o Verstappen foi o maior prejudicado e saiu falando para a imprensa que o principal culpado disso tudo era Sérgio Pérez e que acidentes como esse, que iriam beneficiá-lo durante a qualificação, deveriam gerar uma carga de punição para ele. Ou seja, me parece que esse clima dentro da Red Bull entre Verstappen e Sérgio Pérez não é tão legal. Ainda mais quando nós relembramos que no ano passado exatamente a mesma coisa aconteceu, mas com Charles Leclerc em uma situação que ele mesmo havia feito a pole. Leclerc no ano passado bateu o carro depois de fazer a melhor volta e impediu que Verstappen fizesse a última tentativa de pole position no GP de Mônaco. Mas dessa vez, apesar de não ter sido Charles Leclerc, ter sido seu companheiro de equipe, Verstappen ainda assim reclamou muito para a imprensa. Inclusive as fontes estão aqui embaixo na descrição para que você possa conferi-las. Além disso, também tem a questão da hierarquia dentro da equipe Ferrari em si. Charles Leclerc também reclamou muito com relação ao próprio Carlos Sainz. Isso porque aparentemente a estratégia utilizada para o piloto espanhol foi melhor do que a estratégia utilizada para o monegasco. Me parece que o Charles Leclerc ficou extremamente decepcionado com a equipe por conta disso tudo. Mas ainda assim, foi muito perceptível que o ritmo de corrida de Sainz estava superior ao do seu companheiro de equipe, já que ele tinha dificuldade em se aproximar de Max Verstappen, enquanto Sainz conseguia atacar com certa frequência Sérgio Pérez. Enquanto durante essa boa parte da corrida, Verstappen ficou para trás com relação a esses dois primeiros colocados. Me parecia que Leclerc tinha um ritmo pior do que Carlos Sainz e que apesar dessa estratégia e que com certeza se tivesse corrido tudo certo ele venceria a corrida, me parece que Carlos Sainz conseguiu se encontrar pelo menos nesse GP de Mônaco de Fórmula 1. E é importante nós nos lembrarmos de outra coisa. Sérgio Pérez, que é justamente esse companheiro de equipe de Verstappen, tem tido mais facilidade com os carros desse ano do que o próprio companheiro de equipe dele. Ou seja, Sérgio Pérez, apesar de na maioria dos GPs ter andado pior do que Verstappen, se adaptou mais velozmente do que o piloto holandês em 2022. Tem conseguido economizar mais pneus, gerenciar melhor e, além disso, agora tem conseguido chegar a um nível de ritmo de qualificação e de corrida parecido com o de Max Verstappen. Carlos Sainz é mais ou menos do mesmo jeito. Apesar de estar tendo mais dificuldade em questão de adaptação, ele é conhecido por ter um ritmo de corrida como um dos melhores da Fórmula 1 atual. E me parece que nesse GP ele demonstrou que talvez tenha pegado o jeito com relação ao F1 75. É claro que essa questão entre as duas equipes pode sim ser discutida em um ambiente interno ali, dentro dos dois times, mas ainda assim é algo a ser discutido. Por que disso tudo? Muita gente pode falar que é impossível que Verstappen se torne, de certa forma, um segundo piloto ou acabe ficando em posição de igualdade com relação a Sérgio Pérez. Mas na verdade essa situação é sim possível. E segundo Sérgio Pérez, esse era o principal combinado dentro da equipe Red Bull desde o início do ano. O piloto que tivesse mais pontos teria sim uma certa vantagem em resultados dentro ali das corridas, principalmente entre os dois pilotos. Enquanto na equipe Ferrari, isso nunca aconteceu. Segundo Mattia Binotto, eles estão em par de igualdade, em pé de igualdade, até hoje, nesse GP de Mônaco de Fórmula 1, por exemplo. Então, em situações
onde Sérgio Pérez esteja assim tendo resultados melhores do que Verstappen, ou Carlos Sainz resultados melhores do que Charles Leclerc, realmente me parece que as duas equipes vão ter que permitir brigas internas na maioria dos GPs desse ano. E parece realmente que isso pode acontecer. Eu sei que muita gente vai dizer que isso é improvável demais, mas realmente Sérgio Pérez tem andado muito bem nos últimos GPs. Em Barcelona, inclusive, muito se fala sobre a possibilidade dele de que ele conseguiria vencer aquele GP em cima de Verstappen se a equipe permitisse que ele acelerasse com aqueles pneus vermelhos ao final da corrida. Carlos Sainz, claro que é outra história, não conseguiu bons resultados na maioria dos GPs, mas é importante nós nos lembrarmos que no ano passado, enquanto ele estava adaptado ao antigo carro da Ferrari, ele conseguia sim bons resultados e inclusive terminou o ano com mais pontos do que seu companheiro de equipe. Mas o que você acha disso tudo? Você acredita mesmo que é possível que o Sérgio Pérez se torne basicamente o primeiro piloto aí da Red Bull nesse ano de 2022? Você acredita que Carlos Sainz talvez passe a disputar com Charles Leclerc em algum momento desse ano, dessa temporada? Ou você acha que isso é tudo utópico e na verdade foi uma corrida fora da curva nesse ano? Qual que é a sua opinião sobre isso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esses assuntos. Para mim, é possível sim que aconteça essa troca e de hierarquia dentro das equipes, ou pelo menos uma questão de posição de igualdade entre os pilotos. Apesar disso, o GP de Mônaco ele nos mostra muitas questões mais importantes que essas. A pista, por ser extremamente sinuosa, demonstra que esses pilotos, mesmo sendo segundo pilotos, estão conseguindo reagir bem com esses carros, tanto o RB18 quanto o F175, pelo menos nas curvas especificamente. Ou seja, Sérgio Pérez e Carlos Sainz têm conseguido sim fazer voltas muitas vezes melhores do que seus companheiros de equipes, mesmo em pistas mais sinuosas, que é basicamente onde eles conseguem mostrar que tem ali um certo controle do carro. Me parece que nos próximos GPs pode acontecer de tanto Pérez quanto Sainz demonstrar um talento diferenciado, que nós não esperávamos dos dois pilotos ali da Ferrari e da Red Bull. Mas se for para falar sobre questão de favoritismo, quem eu acredito realmente que vai se manter à frente e não de possibilidades para esse ano de 2022, eu diria que Verstappen e Leclerc continuam como primeiro pilotos, entre aspas, das duas equipes. Tanto por conta do histórico, onde os dois pilotos conseguem vencer diversas corridas recorrentemente, são extremamente velozes na maioria dos carros que eles já pilotaram, quanto também por conta dos resultados que eles atingiram no decorrer desse ano. Apesar de todos esses motivos que eu falei aqui nesse vídeo e da possibilidade que realmente existe, tanto para esse ano de 2022 quanto para os próximos anos da Fórmula 1 aí, ainda tem essa questão de que Verstappen e Leclerc me parecem ser pilotos um pouco acima da curva, um pouco fora da curva no grid da Fórmula 1 atual. E justamente por conta disso, eu acho improvável que isso venha a acontecer, apesar de que essa possibilidade, sim, ela existe. Mas enfim, eu devo estar falando mais sobre a corrida no decorrer dessa semana, falando um pouco mais sobre o que deve estar acontecendo na Fórmula 1, vamos falar talvez sobre a Mercedes também, mas para que você saiba todos esses assuntos é muito importante que você deixe o seu like aqui embaixo, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo conteúdo para você, me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores. Eu sei que eu estou em viagem, mas ainda assim eu estou produzindo conteúdo para você, não deixe faltar. E além disso, se você curte os meus vídeos, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!